Em pouco tempo, acho que já é a terceira vez que eu venho aqui. Então, se é a terceira vez, eu posso pedir música, né? Posso pedir música. 411, não é isso? Que alegria nesse dia, não precisa cantar não. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Nesse ensejo e bom desejo, temos só a Deus louvar. Louvar pela vida da igreja, louvar pela vida do irmão Júlio Filpo Siqueira, né? É assim que eu aprendi com o professor pastor Vanderlei Batista Marins. Tem que chamar de ministro de música agora e pelo nome todo, se possível, né? É assim que a gente vai aprendendo. Eu gosto muito de música e eu tenho o melhor, não desfazendo do povo aqui, mas eu tenho o melhor grupo de louvor, eu vou dizer do Brasil só, porque eu não saí ainda do Brasil, lá no Mutuá. Eu louvo a Deus pela vida deles. Ministro de música Jeremias Pereira disse que eu não tenho ouvido absoluto porque eu não treino, mas eu consigo ouvir alguma desafinação. E o ministro de música Jeremias fez 27 anos, eu até brinquei com o pastor Vanderlei, que eu deixei de ser pastor para ser um coralista de uma comemoração que ele fez desde 27 anos. E como sempre, né, tem música que a gente teve que reaprender, e aí quando eu desafinava, ele falou assim, pastor, de lá, ele estava lá na frente e conseguia saber quem é que estava desafinando. Como ele é meu amigo, ele apontava para mim. Mas eu gosto muito de música e me identifico muito com a música. Eu acho que a minha primeira mamadeira foi mamãe cantando o hino 398 do cantor cristão. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Depois, mais tarde, eu e meus irmãos crescemos e nós montamos um quarteto. Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha mãe tinha um contralto que parecia um baixo. Ela tinha um quarteto lá na igreja também. Então, do lado da minha mãe, era tudo afinado. Do lado do meu pai, que vai para o lado do pastor Ageu, tudo desafinado. Quando a gente começava a cantar, o pastor Ageu do púlpito queria começar a cantar, e a gente falava assim, pastor, não canta não. Aí ele falava assim para a gente, mas no céu eu vou cantar igual a vocês, porque lá não vai ter desafinação. Então, essa identificação com música, eu sempre tive na minha vida. Antes de ser pastor, eu cheguei a ser coralista, cheguei a ser quarteteiro, cantei solos, duetos. E a música, meus irmãos, ela vem de muito tempo. No concílio aqui, a gente viu que a música vem do Antigo Testamento, mas os primeiros sinais de músicas vêm lá do povo cimério, que é um compêndio extra-bíblico, né? Que vai descrever que naquele povo havia algumas escolas e também instrumentos musicais. E os artefatos mais antigos de instrumentos musicais vêm da cidade de Abraão, Ur dos Caldeus. A música na Bíblia vai apresentar registro mais completo, né, das práticas musicais, e a gente já passeou por ela no nosso concílio. A música no Antigo Testamento, ela servia para coroações, para festas de família, para funerais, para vitórias militares. E as canções de Israel, muitas vezes, continham expressões de agradecimento e louvor a Deus. Aí eu aprendi um negócio aqui. Tem hino no cantor cristão que não é para Deus. Qual é o hino mesmo, Maltinho? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado. Gente, eu cantei tanto isso na igreja do Porto da Madama, pensando que eu estava cantando para Deus, mas eu estava cantando para o pecador que se convertia no final do hino. Eu aprendi isso aqui, isso aprendeu também, pastor? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Né? Como é que é? Qual será o destino do seu lar? Meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
Hoje, Cristo quer te libertar. E talvez seja desse hino que nas minhas mensagens evangelísticas eu digo para a pessoa: o dia da salvação é hoje. Não pode deixar a sua decisão para amanhã. Porque, inclusive, eu pastoreio em São Gonçalo, depois do culto eu venho para Petrópolis. Eu digo para a igreja: a decisão ao lado de Cristo tem que ser hoje. Eu não sei se eu chego a Petrópolis, mas Deus sabe. A gente não sabe o nosso destino. Mas, e a música vai continuar. Nesse final de ano, eu fiz uma série de mensagens baseada no Cântico de Natal. E eu me emocionei muito com o Cântico de Maria. A gente sabe que quando Maria recebeu a notícia que ela ia ser mãe, ela era uma adolescente. Mas se você olhar o canto de Maria, tem uma profundidade teológica tão grande daquilo que ela tinha de palavra, era tremendo. E eu me emociono, porque da boca de uma adolescente sai um cântico com essa profundidade teológica tão grande. Mas a gente sabe que as vitórias e a palavra de Deus era transmitida em família, né? E a gente tem certeza de que ela aprendeu muito na família. E o cântico de Zacarias tem um pouquinho antes, quando o anjo fala para ele: olha, vocês oraram, né? E eu vou conceder um filho. Aí fala assim: como é que vai ser isso? Aí o anjo fala assim: você vai ficar mudo. Já pensou se a gente ficasse mudo toda vez que a gente duvidasse de que Deus pudesse fazer alguma coisa na nossa vida? Eu acho que eu não estaria falando agora, né? E por aí vai. Eu vou pedir a você então que abra a sua Bíblia. Eu prometo não demorar. Abra a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Juízes. Deixa ela aberta. Nós vamos trabalhar o capítulo todo. Nós vamos falar de uma pessoa chamada Gideão. Mas o que Gideão tem a ver com música? E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. Vamos então meditar sobre um homem que esse capítulo vai nos trazer princípios que com certeza podem ser aplicados para a vida da igreja e principalmente para a vida do irmão Júlio, que hoje assume como ministro de música. Não é isso? Nesse capítulo, meus irmãos, o primeiro verso logo: e os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. E por aí vai. E é interessante notar, meus irmãos, depois vocês podem ler, e a gente vai trabalhar o capítulo todo, vai voltar a ele, então deixa a sua Bíblia aberta. É interessante notar, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos incríveis em nome dele. Nesse capítulo nós vamos ver um homem que foi chamado para lutar por Israel em um período que não havia rei que governasse Israel. Israel andava como queria, e por causa do seu pecado, Deus permitiu que o povo midianita prevalecesse contra a nação de Israel. Torna-se então uma época de clamor. O povo começa a orar. No entanto, Gideão, com características de homem comum, é chamado por Deus para livrar o povo dessa opressão, da opressão do seu inimigo. E assim como ele, Deus nos chama para defender um povo que clama. Um mundo que está sem esperança, que está sendo consumido pelas forças das trevas. E é por meio de nossa vida que o mundo pode ser alcançado. Quando nós tomamos uma posição de um Gideão, nós podemos fazer coisas extraordinárias para proteger a igreja do Senhor contra as astutas ciladas de Satanás.
E a música, meus irmãos, tem sido uma área que tem sofrido ataque de todos os lados. O que eu percebo é que, por conta do capitalismo que a gente vive, nós vemos esse capitalismo invadindo de forma sutil as nossas igrejas. E aí, o povo cristão, chamado gospel, passa a ser um grande filão para o mercado da música gospel. Você vê que cantores que estavam lá no mundo se convertem, e a primeira coisa que eles fazem é gravar um CD, agora não é mais CD não, né? Eu sou do tempo do LP, depois CD, agora tem lançamento, esses lançamentos. O fato é que eles deixam lá e vêm para cá, porque nós somos um grande filão. Isso nos causa preocupação, porque tudo fica muito automatizado. Nós estamos procurando as melhores formas, o melhor método para adorar a Deus. Mas será que isso é que Deus quer para a nossa vida? É a Deus que estamos adorando ou a nós mesmos? Adoramos porque é uma obrigação, porque gostamos, ou o fazemos para glorificar aquele que é digno de toda a nossa adoração? Será que nós não estamos fazendo como um fariseu que gosta de cantar, grandioso és tu, mas olhando para o espelho? Então ele canta para ele mesmo, né? Olha, grandioso és tu. Uma outra coisa que eu percebo é que existem músicos com fome de partitura, mas não têm fome de Deus. Josafá, que mandou ensinar ao povo a lei do Senhor, antes de ver o milagre de Deus através do cântico daquele povo, convocou o povo para adorar a Deus através da canção. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 22, nós vamos ver isso. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu não tenho dúvida que a música, ela passa a ser fundamental nos nossos cultos. Que os músicos, então, devem estudar, às vezes ao ponto de exaustão, mas não se tem uma preocupação com a vida devocional. Podem ferir as notas da partitura com maestria, mas o coração não se derreterá diante daquele que deve ser adorado. Jesus, lá em Mateus 5, verso 8 e 9, ele cita Isaías e diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus, quando fala a mulher samaritana, a dúvida ela, aqui ou ali que nós devemos adorar. Aí Jesus diz: os verdadeiros adoradores que Deus busca é aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então as nossas canções, a nossa adoração a Deus, ela precisa estar baseada na Bíblia. Deus não se impressiona com pompa, mas Deus se impressiona com a verdade do nosso interior. É impossível adorar a Deus, isto é, estar diante de Deus, sem um profundo senso de quebrantamento. Mas vamos voltar ao texto, senão o texto de Juízes 6 passa a virar pretexto. Gideão, o juiz, também conhecido como Jerubbaal, sexto juiz ali no livro de Juízes. Ele vive por volta da meada do século 12 a.C. Deus chama ele para libertar o povo, mas ele vai dando desculpas a Deus. E depois dessas desculpas não adiantarem de nada, ele pede a Deus alguns sinais antes de concordar em servir como instrumento de Deus
para libertar seu povo dos midianitas. O significado do nome é aquele que derruba o inimigo. A história de Gideão, ela é registrada a partir do capítulo 6 até o capítulo 8 desse livro. Vai ter uma descrição detalhada da opressão dos midianitas aos israelitas, que precede o relato de Gideão. Está aí do verso 1 até o verso 10 desse capítulo. Então Gideão foi chamado enquanto debulhava trigo perto da árvore terebinto de seu pai em Ofra. Juízes, capítulo 6, verso 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, ou a Abisrita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-los dos midianitas. Quando Deus exorta Gideão, chama Gideão para salvar Israel dos midianitas, Gideão imediatamente informou a Iavé, a Deus, as suas inadequações, as suas incapacidades, e pede então que Deus pudesse dar um sinal. Veja aí no verso 14 até o verso 17. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder e tu salvarás Israel da mão dos midianitas, não te enviei eu? E ele disse: ó meu Senhor, como salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Então o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Gideão foi visitado por um anjo. Ele ficou completamente desesperado, porque tinha visto o anjo de Deus cara a cara. Mas Deus garantiu a ele que ele não morreria. E como resultado, Gideão construiu um altar e o nomeou: o Senhor é paz. Veja aí no verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Ofra dos Abierzrita. Gideão não se via como um valente. E muitas das vezes, quando Deus coloca alguma tarefa para nós, a gente também não se vê como um valente. Mas Deus já tinha visto nele o espírito valente, porque sobretudo ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus. E pela firmeza nas respostas do irmão Júlio, nós vemos que esse homem foi escolhido pelo próprio Deus para ser ministro de música nesse tempo. Então, irmão Júlio, vai nessa tua força. Essas foram as palavras do Senhor para Gideão e tem sido também as palavras do Senhor para você. Ele poderia até não se sentir assim, Gideão poderia duvidar, mas Deus sabia que ele era plenamente capaz de cumprir a tarefa que tinha sido dado a ele, com as suas qualidades e até também com as suas imperfeições, que o próprio Gideão possuía. Então aqui eu já aprendo a primeira coisa. Irmão Júlio Filpo Siqueira, ministro de música, que quando nós fazemos algo para Deus, é necessário que nós possamos fazer, não confiando nas nossas forças, mas confiando em Deus, que nos chamou. No verso 15, e ele disse: ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão então não era só o menor, mas era o mais pobre. Isso significa que ele não se achava capaz, porque estava totalmente fora dos padrões de um guerreiro daquela época.
E eu posso até imaginar a oração de Gideão a Deus dizendo: tudo bem, Senhor, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas condições, eu não tenho a menor ideia de como o Senhor quer que eu faça isso, mas se essa for a tua vontade, eu farei, só preciso de algumas confirmações. Não sou nada capaz, mas já que é o Senhor quem vai fazer por mim, já que eu não vou morrer, tudo bem, eu vou fazer. Muitas vezes nós vamos agindo como Gideão, damos para Deus as maiores desculpas para não cumprir o chamado de Deus para nós. Eu levei um bom tempo para responder ao chamado de Deus para o ministério. E até hoje eu peço perdão a Ele, por conta desse tempo que eu fui dando desculpa, fui protelando o chamado que ardia no meu coração desde muito cedo. E eu quero meditar então com os irmãos brevemente, mas principalmente com o irmão Júlio também, nós queremos meditar que para vencer e conseguir cumprir o propósito de Deus para nós, nós precisamos estar preparados então para cumprir 3 etapas, as quais foram cumpridas por Gideão. Primeira etapa é derrubar tudo que é estranho do meio do povo de Deus que nos impede de prosseguir. Havia ali um altar a Baal, e Deus instrui Gideão a destruir o altar de Baal que pertencia a seu pai, e a imagem do poste de ídolo, e a construir outro altar. Ele foi instruído a usar uma madeira da imagem do poste de ídolo para oferecer uma oferta queimada no altar. E com medo da casa de seu pai e dos homens da cidade, Gideão e 10 de seus homens seguiram essas instruções, mas à noite. Você pode ver aí no verso 27. E quando os homens da cidade acordaram e descobriram o altar destruído, exigiram que Joás, o pai de Gideão, entregasse seu filho para que eles pudessem executá-lo. Joás negou o seu pedido e disse que se Baal fosse um deus, ele poderia se defender. E Joás mudou o nome de Gideão para Jerubaal, que significa: deixe Baal contender. Meus queridos irmãos, irmão Júlio, ministro de música, na minha humilde opinião, a música tem sido uma porta de entrada para as maiores heresias que nós temos visto no meio da nossa igreja. Nós vimos isso aqui, o pastor Elias, que foi o examinador de teologia, ele falou isso. É preciso que o irmão Júlio conheça a palavra de Deus para defender a casa de Deus, a igreja do Senhor, das heresias que vêm sendo implantadas através das músicas que a gente tem ouvido. Então, irmão Júlio, ministro de música, o irmão precisa se abastecer da palavra de Deus, para poder discernir aquilo que nós iremos cantar, porque senão haverá fogo estranho, haverá um altar que não é um altar que pertence ao Senhor aqui. Tem sido também, a música tem sido também a porta de entrada para a construção de ídolos, que tem tomado o lugar da adoração de Deus. Tem um cantor aí, que a letra, tinha uma música dele, né? Deus cuida de mim, na sombra das... Gente, vocês já ouviram essa música por completo? Vocês já ouviram a história dele? Tem um hino nosso do cantor cristão, que ele está dizendo que não é para cantar. Alvo mais que a neve. Não é isso? Como é que é esse hino? Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais
que a neve serena. O baixo nesse contracanto diz assim, sim, nesse sangue lavado. Aí o baixo faz, por Deus. Esse moço esquece que a teologia desse hino não é que eu seja preto, vou aceitar Jesus e vou me tornar branco. É isso que ele quer dizer. Então nós não podemos cantar, ainda disse assim, eles, pretos e brancos, né, reunidos, cantavam e choravam. E é um ídolo, não é? Todo mundo canta esse moço. Eu fazia solo dessa música dele, Deus cuida de mim. Eu acho que eu não vou fazer mais. Porque eu acho que a música, a letra que ele fez, não foi para adorar a Deus, foi para vender. Não é mais CD, né? Mas na época era CD, não era? Foi para vender os CDs dele. Era aquela coisa que a gente chama de música chiclete, que fica na cabeça. Já viu a música que você escuta de manhã e até à noite você está com ela na cabeça, né? Tem outro jovem que começou o garoto, lá no Raul Gil. A primeira vez que eu ouvi aquele garoto cantando Agnus Dei, eu chorei compulsivamente durante o tempo todo e continuei chorando. E o que esse menino é agora? Outro dia apareceu uma foto dele travestido. Por isso que eu falo, nós temos que derrubar os altares de orgulho, nós temos que derrubar os altares da fama, nós temos que derrubar os altares do egocentrismo. Isso é uma batalha a ser vencida todos os dias. Mas a segunda etapa que nós temos que vencer, porque para nós discernirmos aquilo que é de Deus ou não é de Deus, nós precisamos estar revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e você. Seguindo as orientações de Deus, Gideão se prepara para a guerra. E como valentes para a batalha, nós precisamos ser revestidos. No verso 34, que diz assim: porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele foi revestido. Assim sou eu e você, assim é o ministro de música, irmão Júlio. Mesmo valente, vai nessa tua força, irmão Júlio, mas mesmo indo na tua força, busque em Deus o revestimento necessário para poder guerrear e vencer todas as forças das trevas que têm tentado entrar dentro dos nossos arraiais. Mas para isso nos é necessário buscar em Deus o revestimento que nós precisamos. Mas, ao invés de irmos buscar esse revestimento em Deus, nós preferimos pensar: não, eu posso, eu me capacitei para isso, eu posso, porque eu descobri um método infalível para adoração ao Senhor, eu posso, porque a moda agora é um tal de worship gospel, e se eu trouxer essa moda para a igreja, isso vai bombar. Conhece o worship? Meu Deus, parece uma ladainha. E eu que estou acostumado, né? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se andar, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Pronto, não é isso? Já pensou? Se isso se tornar worship, nós vamos levar 14 minutos, no mínimo, cantando isso. Quando nós fazemos culto cantado lá na nossa igreja,
E aí o pessoal da música me manda a relação. Só que eu faço o seguinte: para fazer o culto cantado, eu tenho que ter os minutos da música para poder a gente se encaixar. Quando vem uma música de 5 minutos ou 6, eu falei: pode cortar, corta. As músicas, podem perceber, é 3 minutos e meio, no máximo 4 minutos. 4 minutos já está demorando. Gente, vamos cantar de novo? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Aí o moço ali está cantando baixo, ó. É o suficiente ou não é para alegrar o nosso coração? Mas tem uma terceira etapa para nós terminarmos. Peça a Deus, irmão Júlio, todos os sinais que você precisa e tenha certeza que Deus é com você. Gideão, novamente, solicita um sinal a Deus. E esse sinal serviria para ele libertar Israel. 36 a 40, e nós já estamos terminando. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que eu colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. Gideão pede a Deus o sinal. Verso 38, e assim foi. Pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu no velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. Aí Gideão falou assim: não, senhor, peraí, vamos fazer mais uma coisa? Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais uma vez com o velo, que agora esteja seco, somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Deus provando para Gideão que era para ele ir, e que Deus ia estar com ele. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Deus também mostra situações e confirma outras, quando Ele quer cumprir propósitos, porque Ele viu em nós um espírito valente. Apesar de tudo que Gideão viveu depois dessa grande vitória, e aí, a partir do capítulo 7 até o 8, vocês vão ver que ele tem um exército enorme, e Deus fala assim: eu não quero esse exército. Aí ele diminui, daqui a pouco não, daqui a pouco só 300, aí Senhor, 300, e ele ganha a batalha. Apesar de todas essas vitórias, Gideão vive alguns fracassos, mas apesar de tudo que Gideão viveu depois dessa grande vitória, ele é mencionado no Novo Testamento apenas na lista de homens e mulheres que demonstraram grande fé em Deus. Está em Hebreus 11:32. Gideão está incluso nessa lista, juntamente com outros juízes, Davi, Samuel e outros profetas. Esta lista é seguida de um registro dos vários atos de fé realizados por esses santos homens. Vários atos correspondem às ações de Gideão, a saber, quem pela fé subjugaram reinos, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fugas exércitos de estrangeiro. Deus quer apenas um coração que confie inteiramente nele e que esteja principalmente disponível para realizar a obra que ele tem. Então, irmão Júlio, preste atenção nisso.
Veja os sinais que Deus vai te dar durante toda a sua caminhada, para poder confirmar na vida do irmão aquilo que ele tem para realizar. E esteja principalmente com o coração disponível para Deus realizar. Então, que o irmão Júlio seja um Gideão nesse tempo, que ele possa derrubar os altares de Baal, que tem impedido o povo de Deus, que ele seja verdadeiros adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade. Que o irmão Júlio, o ministro de música, busque a face de Deus de forma cotidiana, para estar revestido do poder do Espírito Santo. E que o irmão Júlio, ministro de música, possa ficar atento a todos os sinais, para que o irmão possa ter certeza de que Deus está sempre com o irmão. Saiba que a força que o irmão precisa para ser próspero no seu ministério vem do Senhor. Lutas virão, mas o Senhor de todas as livrará. Seja fiel a Deus que o chamou para esse ministério. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Vou convidar a igreja para que se coloque de pé. Nesse momento nós vamos cantar o hino de número 112 do nosso cantor cristão, Vencendo, Vem Jesus. Enquanto cantaremos esse hino, nós também cultuaremos o nosso Deus, através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Não é para que o irmão se sinta constrangido, né? Esse é o momento da igreja. Então, nenhum irmão, nenhum visitante deve se sentir constrangido nesse momento. Esse é o momento em que nós, como igreja, estaremos louvando o nosso Deus, devolvendo a Ele apenas parte daquilo que Ele tem nos dado para a sua obra. Amém? A igreja pode se sentar. Vou convidar a irmã Marisângela
O Júlio é o diretor responsável pela música da nossa igreja. E a Marisângela auxilia o Júlio no trabalho. Então, o que me passaram é que eu deveria te chamar. Não é isso, mãe? Dona Rosane. O pastor Vanderlei falou que eu tenho que obedecer a Dona Rosane, porque ela é minha mãe e porque ela manda na gente, né, pastor? Pelo jeito a coisa... Então, quando ela falou para eu chamar a Marisângela, eu chamo a Marisângela. Eu não sei para quê, irmãos, mas que eu estou chamando, eu estou. Oi? Você me chamou também? Não, só a Marisângela. É porque era outra hora, mas já foi agora, então é que nós queremos convidar todos que fazem parte do Ministério de Louvor, da parte de cânticos, que vem aqui com a gente à frente, que a gente quer louvar a Deus pela vida do Júlio. O Douglas vai... Cadê o Júlio? Pode vir aqui, sim. Sim, senhor, sim, senhor. Bem, Júlio, a equipe, Marisângela me pediu para fazer uma breve palavra. E desde que ela pediu para eu falasse isso, a música que a gente escolheu, até para nós cantássemos, ela falou muito ao meu coração para dizer para você algumas coisas, pequenas coisas. Mas, na verdade, o que eu quero te dizer é sobre uma música que eu ouvi quando era muito pequeno, no coral do Seu Joel, que ela dizia o seguinte, do coro sacro: o meu guia e protetor é sempre o Senhor que temerei. E sempre será da minha vida o vigor de quem mais recearei. Nos perigos, nas lutas da vida, jamais perecerei, pois o Senhor me guarda. Por isso nele eu confiarei. Humildemente peço ao Senhor uma coisa somente: que eu sempre habite na casa do Senhor. Que eu sempre habite na casa do Senhor, e a sua palavra seja a luz dos meus caminhos, todos os dias da minha vida. Amém. Que eu sempre habite na casa do Senhor. Eu não sei porquê, mas o Senhor colocou essa música no meu coração para te dizer. E também o Salmo 23:6, que tem tudo a ver, Porque ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos nós conhecemos o Salmo 23. E Júlio falou muito sobre as músicas que tocam os nossos corações. Eu, quando criança ainda, ouvi essa música, e ela falou profundamente no meu coração, porque existiram pessoas como você que sempre incentivaram que a palavra do Senhor seja dita, seja cantada, e que a sua vida seja sempre essa constante na casa do Senhor. Sei que você abdicou aí, de uma carreira. Nós sabemos, todos sabemos. Eu vivi também no mundo musical ali com a trompa, em alguns momentos da minha vida. E eu sei que foi muito bom também poder participar daqueles momentos lá. Mas é muito bom, e eu sei que você sente isso, servir ao nosso Deus com alegria. Amém. E certamente, vamos ler todos juntos, Salmo 23:6, se for possível. Eu acho que a maioria sabe de cor, Vamos lá. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu imaginava, quando eu era criança, que eu ia ficar na igreja para sempre, depois que a gente cantar esse versículo. Mas não, é nas mansões celestiais. É lá que nós vamos louvar. O Senhor está te conduzindo para lá. Amém. E trazendo para a gente aqui esse desejo de louvar e servir ao nosso Deus. Amém. Eu acho que todos nós temos uma profissão. Sim. Todos nós aqui. Mas a profissão, sendo entregue ao Senhor e sendo relevante para a obra do Senhor, acho que essa é a maior alegria, é a alegria